Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dos erros do Vitor Pereira na partida diante do América, os detalhes da sua entrevista coletiva pós-jogo e o projeto Maicon para a decisão da Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, eu praticamente isentei o Vitor Pereira de responsabilidade no vídeo que eu fiz sobre o jogo, exatamente por entender que o Vitor não reúne as melhores condições e não reuniu em vários momentos do ano para poder escalar um elenco competitivo quando você tem desgaste de atletas, quando você tem que atuar em várias competições. Beleza? Beleza. Mas a gente precisa também citar, como eu citei no outro vídeo, de que ele também tem a sua parcela de responsabilidade. Ele também tem que assumir a sua parcela diante das escolhas que ele faz. E a gente pode, obviamente, fazer a nossa crítica sempre com o devido respeito, porque eu sempre falo isso para vocês, né? Eu consigo entender algumas coisas que acontecem durante o jogo, que são comportamentos que a gente vê e analisa durante o jogo. As escolhas que levam o treinador a tomar determinadas decisões para levar para o jogo, infelizmente nós não temos todas as informações. A gente até conversa com assessores, com pessoas ligadas ao clube para saber do porquê aquele jogador não está jogando, não sei o que e tudo mais, para tentar ter o máximo de informação e não ser injusto, inclusive, no processo. Mas nem sempre a gente consegue. Então a gente acaba analisando com o que a gente tem. E o que a gente tem foi esse jogo contra o América, em que ele levou alguns jogadores para relacionar, apostou neles no segundo tempo, se precisasse, né? Talvez imaginou ele que nem precisasse mexer no seu banco de reservas, mas precisou, colocou jogadores qualificados como o Renato, o Yuri, o Duqueiroz, Fausto Vera, tudo no segundo tempo, e não foi suficiente para conseguir a vitória sobre o interessante time do América, que faz uma campanha boa, que mereceu o resultado, que se não fosse o Cássio talvez o resultado teria sido diferente, mas algumas escolhas chamam a atenção. A gente falou bastante sobre a escolha pelo Robson Bambu, que eu não sei que recado ele quer passar quando ele escala o Robson Bambu, inclusive no intervalo, colocando na defesa para deslocar o Bruno Mendes, tirando o Léo Maná. Não sei que recado ele quer passar para a diretoria, porque o Robson Bambu já deu mostras de que não tem a mínima condição de ser jogador do Corinthians, sendo que ele tinha no banco o Robert Renan. Sendo que ele tinha no banco um jogador das categorias de base que já demonstrou muito mais qualidade do que o Robson Bambu. Eu não sei se tem essa necessidade de justificar o salário que ganha do jogador que é contratado de fora e não sei o quê, que precisa jogar, não sei. Eu sei que esse é um dos erros do técnico Vitor Pereira nessa partida diante do América. Não pode. Não pode você ter um jogador da base promissor para um jogo em que você sabe que vai ser atacado, porque o time está com uma invencibilidade interessante, joga em casa, precisa do resultado, e você coloca um jogador que no segundo tempo, né, como recurso para tentar alguma coisa, enfim, não se justifica a escalação do Robson Bambu tendo o Robert Renan relacionado e no banco de reservas. A outra, que a gente até já falou por cima aqui, né, do Matheus Vital sendo alçado como solução nesse momento, embora eu também defendesse naquele momento lá, quando ele voltou, que, ele tá no elenco, vamos aproveitar, né? Mas essa eu deixo de canto, tá? Essa eu vou... Acho que o Vital tinha que jogar, mesmo sem ritmo. Aliás, até essa questão do ritmo tinha que ter sido trabalhada de uma melhor forma. Agora, por que o Xavier e não o Victor Cantillo? E aí o Vitor Pereira vai para a coletiva e diz que o Victor Cantillo não está sendo competitivo. A minha pergunta é, onde? Nos treinos? Porque nos jogos a gente não tem visto. E eu sei que muitas vezes não, sempre, o treinamento é que leva o jogador para o jogo. Só que esse discurso, ele seria aceito no começo do ano, quando o treinador está conhecendo o elenco e fazendo testes. Hoje, desculpa, Vitor, não tem mais essa. Hoje, você precisa, ainda mais na tua dificuldade de elenco, você precisa recolher a um jogador que já te deu resposta, a um jogador que sabe jogar, a um jogador que já foi inclusive titular do time, que já foi solução. Ah, mas ele não mereceu porque ele não teve competitividade. Desculpa, o Xavier teve? O Robson Bambu teve competitividade, então? Porque aí a gente tem que separar o que é nível técnico e o que é competitividade.
Qual o conceito de competitividade do Vitor Pereira? A gente não acompanha treinamentos, eu não sei o que levou ele a não levar o Cantillo sequer para o jogo, mas eu acho que daria uma diferença interessante se você abrisse o meio-campo com ele e não com o Xavier, ainda mais somado ao Rony, que não te dá uma entrega técnica satisfatória nesse momento. Mais um erro do Vitor Pereira. Mesmo que ele tenha argumentos, porque ele trabalha no dia a dia, é ele quem faz as suas escolhas e é ele quem tem que assumir as responsabilidades delas. Mas cabe a nós criticar exatamente por isso. Porque nesse momento da temporada, você não faz esse tipo de escolha. Essa escolha, ela é lá atrás, quando você dá recado para o jogador, como foi com o Luan em determinado momento, e aí ele perdeu espaço mesmo, aí foi embora do clube, o próprio Roger Guedes, que recebeu a chamada de orelha, ele precisa se dar mais e tudo mais. Naquele momento, sim. Agora, nesse momento, não cabe mais. Porque o time está numa final de Copa do Brasil, precisa fazer ponto no Brasileiro, e aí você precisa contar com quem joga mais. Depois, no ano que vem, você chega para o Cantillo e fala assim, irmão, se você continuar assim, você não vai jogar, você não vai ficar aqui ano que vem e tal. Mas nesse momento, nessa hora decisiva, fazer beicinho para jogador que, sei lá, que não está treinando como eu quero, eu acho que não cabe. E acho que é mais um erro do técnico Vitor Pereira. Existe um projeto para recuperar o Maicon, o Rafael Ramos também, né, o Júnior Moraes, que me parece um erro da diretoria. É difícil a gente falar que é um erro... Bom, nesse momento acho que o erro está estabelecido, né? Mas porque ele não conseguiu jogar ainda. Mas quando ele foi contratado, pelo que ele apresentava na Ucrânia, eu inclusive achei que ele pudesse dar retorno. Não conseguiu por uma série de fatores. Então, enfim, tá lá, não consegue jogar. O Rafael Ramos tem que se recuperar e o Maicon também. Agora, a grande dúvida que eu tenho é porque esse período até a final da Copa do Brasil vai ser utilizado para o Maicon se recuperar, é se o Maicon chega como titular. Eu confesso a vocês que mesmo que a gente tenha algum questionamento ou outro com o Duqueiroz, que tinha que ter passado aquela bola para o Mosquito no jogo contra o Fluminense, que às vezes peca na finalização, que às vezes é um pouco afobado em alguns momentos. O Duque já viveu grandes momentos durante o ano, que deu uma oscilada, porque é normal, ele ainda é muito jovem, e que acho que casou bem ali no meio de campo, no setor com o Fausto Vera. Até porque o Fausto chegou bem demais, né? Assim como o Du também fazia uma belíssima dupla com o Maicon. Só que nesse momento o Fausto é titularíssimo. Então quando o Maicon se recuperar, quem sai? Provavelmente o Duqueiroz. Só que hoje, com o Maicon sem jogar desde o dia 5 de agosto, será que o Maicon cai de paraquedas no meio campo desse time? Ele joga muita bola, a gente sabe disso. Mas é a questão do entrosamento, a questão do ritmo de jogo, a questão física. Eu confesso para vocês que se não der tempo de colocar o Maicon 2 ou 3 jogos, uns 2 jogos antes dessa partida diante do Flamengo, dias 12 e 19 de outubro, eu confesso para vocês que eu manteria o Duqueiroz. E deixaria o Maicon como alternativa, como vencendo o Juliano para segundo tempo, como vencendo o Adson na do Mosquito, enfim, o Matheus Vital. Colocaria o Maicon como um reforço até de banco para você melhorar a tua condição no segundo tempo. Mas claro, se em 2 jogos ele demonstrar, por exemplo, né? Se em 2 jogos ele demonstrar que tem condições de ser titular, que chegou chegando, que entrosou com o Fausto Vera, jogando aquele futebol que a gente sabe, bom, aí sim, aí eu acho que ele cava o seu lugar na decisão diante do Flamengo. E para muitos corintianos, a vitória do Fluminense sobre o Flamengo, ela faz uma equação matemática, né? Opa, peraí, o Corinthians venceu o Fluminense, que venceu o Flamengo. Logo, o Corinthians vence o Flamengo na Copa do Brasil. O futebol não é feito dessa forma, né? Todo mundo sabe. Mas o Fluminense mostrou que tem como vencer esse time do Flamengo. Claro, não é um time imbatível, é um time muito qualificado e que nas Copas talvez a postura até seja diferente, mas esse time que jogou contra o Fluminense, que perdeu o Flamengo, era o time titular, era um time poderoso, era um time qualificado. Talvez dê esperança para que o corintiano possa conquistar esse título da Copa do Brasil. Não é uma equação matemática, mas é uma fagulha de esperança. Você não acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!